Bom dia novamente, meus queridos. Que bom que você está aqui nessa aula, hoje um pouquinho mais cheia. Presumo que os irmãos aí que estão nessa classe estavam na classe de casais lá com o pastor Tiago, né? Mas hoje não vamos falar um assunto antibíblico, não. A gente vai falar um assunto muito bíblico, né, pastor Patrick? Que é sobre um Novo Testamento. Semana passada nós falamos sobre o Antigo Testamento, uma aula muito boa que o pastor Patrick ministrou. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o Novo Testamento, né? Dentro do mesmo tipo de pergunta, né? Como é o pacto da graça administrado no Novo Testamento? Mas, antes disso, vamos começar com uma oração, pedir para que Deus guie a nossa intelectualidade, para que não seja simplesmente a aquisição de informação, mas para que nós também sejamos também confrontados, sejamos desafiados a uma espiritualidade, a ler mais a palavra, a orar mais. Vamos orar. Bondoso Deus, te louvamos. Obrigado por essa aula, que o Senhor seja conosco. E eu te peço, Deus, para que o Senhor cultive no nosso coração, Pai, sempre um anseio de saber mais do Senhor. Cuida dessa aula, que não sejamos apenas ouvintes, Pai, mas que conforme o Senhor for falando aos nossos corações, o Senhor vai nos desafiando a viver uma vida cada vez mais santa. Que na aula de hoje, Pai, quando nós formos falar da sua Sagrada Escritura, da sua Sagrada Aliança, Pai, que mostre e revela o seu amor para conosco, nós saiamos aqui constrangidos e desafiados a te amar mais, a obedecer mais o Senhor. Te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus queridos, como eu falei agora no início, antes da nossa oração, a nossa pergunta hoje é de número 35. E a pergunta é: como é o pacto da graça administrado no Novo Testamento? O pastor Patrick falou sobre o Antigo Testamento, né? Semana passada a gente fez um aparato mais amplo também, mais específico dentro das alianças que Deus firmou no Antigo Testamento, né? A gente viu um pouco sobre o pacto das obras com Adão, vimos com o pacto noético ou noaico, depois nós vimos o pacto abraâmico, nós depois vimos o pacto sinaítico ou mosaico, que foi feito com Moisés, né? E o povo de Deus, e depois nós vimos o pacto davídico, que foi feito com o rei Davi, quanto a sua descendência sempre reinar para sempre. E esse descendente nós sabemos que é Jesus, correto? Então aconteceu um período de 400 anos de silêncio. Depois desses 400 anos, Jesus, ele vem, Deus se encarna e habita conosco, né? Então é nos apresentado ali na Bíblia, a partir de Mateus capítulo 1, nós começamos a ver então um Novo Testamento. A nossa resposta, segundo o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta número 35, como é o pacto da graça administrado no Novo Testamento, diz o seguinte: no Novo Testamento, quando Cristo, a substância, foi manifestado, o mesmo pacto da graça foi e continua a ser administrado na pregação da palavra, na celebração dos sacramentos do batismo e da ceia do Senhor. E assim, a graça e a salvação são manifestadas em maior plenitude, evidência e eficácia a todas as nações. Eu queria saber dos irmãos o que vocês entendem por testamento. O que é testamento? Porque nós estamos muito familiarizados com esse termo, né? Ainda mais quando a gente vai ver a divisão da Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Eu queria saber dos irmãos, o Nicolas vai estar passando o microfone, o que os irmãos entendem por testamento? A palavrinha, testamento, na Bíblia. Alguém? Ai, gente. Seu Elias, por favor. Nicolas. O testamento, no meu entendimento, no humano, seria você apresentar os seus bens, para
deixar para alguém. Mas, no termo bíblico, eu acho que seria a velha aliança e a nova aliança. Eu entendo assim. Perfeito, é exatamente isso. Eu quero abrir duas passagens com os irmãos. A primeira passagem está lá em Lucas 22, versículo 20. Lucas 22, versículo 20. E eu vou perguntar se alguém tem a primeira versão da Almeida Revista e Corrigida, a ARC. Se alguém tiver, eu vou pedir para que essa pessoa leia, tá bom? Mas nas outras versões, podem abrir também. A gente vai fazer um comparativo aqui, só para os irmãos terem uma noção. Lucas capítulo 22, versículo 20. Alguém poderia ler, por favor? Pode ser na versão que você tiver, mas depois eu vou precisar, se alguém tiver a versão ARC, Revista e Corrigida, eu vou pedir para ler, por favor. Lucas 22, 20. Pode sim, Gabriel. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Perfeito. Alguém tem a versão Revista e Corrigida? A primeira versão da Almeida? Tem? Alguém? Eu vi um aham. Se não, eu posso abrir aqui, eu posso ler para os irmãos, não tem problema, tá bom? Só para a gente ser mais... Aqui, ó, a gente está vendo ali, ó. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Esse cálice é um novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Então a gente vê que aquilo que o senhor Elias falou está perfeitamente correto. Quando a gente vai ver lá em Hebreus capítulo 9, abra lá comigo em Hebreus capítulo 9, os versículos 16 e 17, diz o seguinte: Porque onde há um testamento é necessário constatar a morte de quem o fez. Sim, porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez, pois, de maneira nenhuma, um testamento tem força de lei enquanto ainda vive quem o fez. Então, quando isso que o seu Elias falou, está muito correto. E é a mesma palavra, quando a gente vai ver no original, é a mesma palavrinha que a gente vê aqui, tanto para testamento quanto para aliança. O contexto geralmente determina. Faz muito mais sentido colocar testamento num texto desse como em Hebreus, né? Quando está falando sobre morte, quando a gente está falando sobre um atestado de morte, que tem ali uma herança a ser dada, então é dado um testamento. No que Jesus fala, ao estar estabelecendo a Santa Ceia, faz sentido também falar testamento, porque Jesus ele está falando ali para os discípulos: olha, eu vou precisar morrer, o meu sangue vai ser derramado, eu preciso desse momento para que vocês sejam salvos. Mas também faz sentido colocar aliança, e na verdade aliança, falar aliança, traduzir como aliança num texto como esse, é muito mais profundo. Por isso que a maior parte das nossas versões vai falar sobre a nova aliança, e não vai falar sobre o Novo Testamento, embora o Novo Testamento ele seja aplicado também para falar sobre uma nova aliança. E eu queria fazer uma pergunta para vocês também: que relação há entre o Novo Testamento com o Pacto da Graça? Como que a gente consegue ver essa relação entre o Novo Testamento e o Pacto da Graça? Aquilo que a gente já tem falado já faz um tempo ao tratar sobre esse assunto, e eu queria ouvir um pouquinho dos irmãos sobre essa relação. Como que ela foi começada, qual que é a continuidade dela, como que ela se deu, como que ela ainda se dá, talvez. Queria ouvir um pouquinho o que os irmãos têm a dizer sobre essa questão mais temporal e mais prática do Pacto da Graça que nos é apresentado no Novo Testamento. Gabriel, por favor. Então, como eu vejo, o livro de Hebreus ele faz muitas comparações da antiga aliança com a nova aliança.
Por exemplo, ele fala no livro de Hebreus, eu não vou lembrar exatamente em qual capítulo, mas fala que na antiga aliança, quem oferecia sacrifício era o sumo sacerdote, e uma vez que os sacrifícios eram imperfeitos, eles tinham que se repetir todo ano. E o autor até brinca, dizendo, ora, pois, se os sacrifícios fossem perfeitos, não haveria necessidade de fazê-los todo ano, mas justamente por precisar refazê-los é porque eles eram imperfeitos. Se eles eram imperfeitos, a gente precisava de um novo sacrifício, pois se eles pudessem expiar pelos pecados, não precisaria Cristo ter morrido, e de fato não precisaria. Então é legal que o autor de Hebreus faz essa comparação da antiga com a nova aliança. E o que aparenta no livro de Hebreus é que a nova aliança ela é mais a antiga aliança ela é mais uma sombra da nova aliança. A nova aliança não substitui a antiga aliança, porém apenas a revelação perfeita dela. Então o que a gente vê é que o pacto da graça ele sempre existiu desde a queda do ser humano no Jardim do Éden. O único momento em que, e tem muita gente que diz de maneira errônea que no Antigo Testamento a justificação vinha pela lei, mas Paulo fala em Gálatas, se eu não me engano, 3, que se a justificação viesse pela lei, Cristo teria morrido em vão, e de fato teria. Mas a justificação, desde que o ser humano caiu no Jardim do Éden, naquela época, de fato, a justificação era pelas obras que Deus falou, se você não comer do fruto, você vai viver. Então, é obra. É tipo, você faz o certo, você vive, você faz o errado, você morre. O que aconteceu? Demos com os burros na água. E aí, desde então, vigora o pacto da graça, que, basicamente, se iniciou na antiga aliança, que desde essa época já vigorava o pacto da graça, porém de uma forma muito mais velada, muito mais por símbolos, muito mais por rituais. E a nova aliança, de acordo com o autor de Hebreus, é mais uma revelação da antiga aliança. Ela não está aqui para substituir a antiga aliança, mas apenas para mostrar a sua verdadeira imagem. Perfeito. Quando a gente vai falar sobre o Novo Testamento, o Gabriel ele citou o livro de Hebreus, é o capítulo 10, sobre os sacrifícios. Ele vai exatamente isso, né? Sobre o pacto da graça, ela é de fato a expressão mais pura e mais plena, ela é a revelação completa por causa do Filho, né? Por causa de Jesus, que traz isso. Isso é inaugurado, essa palavra é muito importante, eu quero que você memorize essa palavra, inaugurado, quando Jesus ele ressuscita, tá bom? Quando a gente está falando de Novo Testamento, mas Narciso, quando a gente vai ver lá Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente vê ali boa parte, até quase o final ali, Jesus falando, mas está no Novo Testamento. Historicamente, no plano da redenção, na progressão da história, não nós, né, mas a palavra de Deus nos fala que o Novo Testamento, a nova aliança, ela se dá na ressurreição de Cristo, né? A antiga aliança, ela termina com a morte de Cristo, e a nova aliança, o Novo Testamento, ela se inicia com a ressurreição de Cristo, e ela perdura então até hoje, tá? E isso vai até o último dia, até quando Jesus voltar. Então, queridos, quando nós vemos testemunhos na Bíblia, como Áquila e Priscila, como Ananias e Safira, dois casais assim bem diferentes um do outro, a gente está falando sobre o Novo Testamento, tá? A gente sabe muito bem o que aconteceu com Ananias e Safira, quando eles tentaram dar um golpe lá em oferecer os seus recursos, e que instantaneamente, quando Pedro os confrontou, eles caíram, eles morreram. Então lembre-se que isso é Novo Testamento, tá bom? Isso daí também aconteceu nessa dispensação. Isso eu não estou falando para que vocês tenham medo, tá bom? Estou falando para que a gente olhe para a nossa espiritualidade e veja se a nossa espiritualidade ela não está mortificada. Porque às vezes a gente pensa assim, terminamos de ler a Bíblia. A Bíblia, ela ficou lá na mentalidade lá da antiguidade, até lá no Império na época do Império Romano, e ficou por lá. Hoje nós vivemos pela graça. Não, o mesmo Deus, o Novo Testamento nos mostra que o mesmo Deus que agia no Antigo Testamento, ele continua sendo o mesmo Deus justo, misericordioso, gracioso e amoroso, que também atua no Novo Testamento, de uma forma muito mais ampla, porque tudo foi revelado através do Filho, tá bom? Então, esse exemplo de Ananias e Safira e Áquila e Priscila, para que a gente observe
como que a nossa espiritualidade, por mais que nós estejamos debaixo da graça, ela precisa ser uma espiritualidade também que precisa estar correspondente a isso. Porque a nossa fé ela não pode ser mortificada com o pretexto que nós somos salvos pela graça e que não vai ter problema. Nós vivemos, não é verdade, pastor Patrick, a época do Jesus paz e amor, né? E sendo que Jesus foi o que mais falou sobre o inferno, sobre condenação, mas também falou muito sobre santidade, falou muito sobre justiça, falou muito sobre o amor de Deus. Gabriel, por favor. Ô, Nicolas, tem que ficar lá, Nicolas. Eu acho que essa mentalidade vem muito desse dizer popular de que Jesus veio anular o Antigo Testamento e que hoje só o Novo Testamento é válido. Isso é mentira. Mateus 5, Jesus fala: não pensem que eu vim anular a lei, mas eu vim cumprir a lei. Ou seja, a antiga aliança, ela continua existindo. A diferença é que a nova aliança, ela é a revelação verdadeira da antiga aliança, mas os princípios da antiga aliança, de justiça, de santidade, Exato. de obediência, isso não deixou de existir, isso continua existindo. A diferença é que a nova aliança é uma revelação máxima dessa antiga aliança, mas a antiga aliança ela não deixou de existir. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Exatamente. A gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco, tá bom? Como que se deu o tratamento de Deus no Antigo e no Novo Testamento, né? Então, quando a gente está falando de Novo Testamento, a gente pode ter 3 perspectivas sobre esse termo, o Novo Testamento. A primeira perspectiva, a gente pode estar falando exatamente isso que a gente conversou agora, que é um período da história que vai da crucificação de Cristo ao dia do juízo, ou o fim do mundo, né? Ou quando, eu não gosto muito desse termo do fim do mundo, e é importante a gente falar isso, porque quando a gente vai ver lá em Apocalipse, a gente não vê uma destruição de todas as coisas, por mais que exista destruição em alguns setores, em alguns momentos, não existe uma destruição plena, mas assim como um castigo de Deus ali contra os ímpios, né? Mas quando a gente está falando sobre os últimos dias, quando Jesus voltar, a gente vai estar falando sobre uma renovação, uma restauração de todas as coisas. É aquilo que já existia vai ser feito novo novamente. Não que aquilo que já existia vai ser destruído, vai ser colocado algo novo no lugar. Não, vai ser feito novo novamente, né? Então a gente pode estar falando em relação ao Novo Testamento quanto a um período da história da crucificação de Cristo, a sua ressurreição, né, até a sua volta, né, até o último dia. A gente pode também estar falando sobre um sistema de ordenanças sobre as quais Deus administra o pacto da graça, né? Quando a gente vai ver Jesus ali resumindo os 10 mandamentos, isso faz parte desse sistema de ordenanças. Jesus ele ensina que os 10 mandamentos subsistem em amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, né? Isso sem desvincular do que estava sendo falado no Antigo Testamento, tá bom? Porque, como o Gabriel falou muito bem, não veio para anular. O Gabriel citando a Bíblia, né? Não veio para anular a antiga aliança, veio para cumprir. Então Jesus, de uma forma plena, então ali cumpre no Novo Testamento, a partir do Novo Testamento, através da sua obra, através da sua encarnação, do seu sacrifício, tudo que o Antigo Testamento requeria do ser humano, né? E, em terceiro lugar, nós podemos ver que é uma porção da Bíblia, né? A porção que descreve a natureza e a constituição da nova aliança, que são os 27 livros do Novo Testamento, né? Que a gente conhece, ou deveria conhecer, muito bem, né? Quais são, pelo menos, quais são essas cartas, quais são os evangelhos e todo o resto. Então, por que... E vocês repararam que o catecismo, ele chama Jesus de substância? Vocês se lembram de quando a gente leu aqui agora há pouco, que Jesus é chamado de substância? Por que Jesus é chamado de substância? Por que o nosso catecismo chama Jesus de substância? Alguém? Eu gosto de fazer pergunta assim, brava. Oi? Tomo forma, que mais? Diz assim o início dessa resposta do catecismo. No Novo Testamento, quando Cristo, a substância, foi manifestado, o mesmo pacto de graça foi e continua a ser administrado. Aí ele vai falar no que é administrado, né? Então, ele fala assim que Cristo, a substância, foi manifestado no Novo Testamento. Alguém?
Quem falou? Eu não vi? Também, pode ser. Nicolas, quer falar? Sei que você quer falar, Nicolas. Está com o microfone na mão, está fácil. Quando a gente vê essa palavra substância, a gente tem que retomar ao Antigo Testamento. Tá? A gente tem que lembrar que tudo que a gente viu semana passada, e a gente tem visto também ao longo das últimas aulas, quanto ao Pacto da Graça, sabendo que o Pacto da Graça já é manifestado no Antigo Testamento, logo depois da queda. Isso já é revelado ao homem. Sempre existiu o Pacto da Graça, dentro do Pacto Eterno, que Deus ele fez consigo mesmo na Trindade, na eternidade também. Mas o Pacto da Graça, ele é mostrado ali para o ser humano, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, né? Quando Deus está amaldiçoando a serpente, falando sobre o descendente da serpente, o descendente da mulher. Ali ele já está falando sobre o sacrifício que viria, né? Vocês se lembram muito bem disso. E ao longo de todo o Antigo Testamento, seja aquilo que foi falado semana passada, nas leis, na boca dos profetas, nas cerimônias sacerdotais, nas cerimônias civis, até mesmo nas festas que tinham. Quando a gente vai ver em personificações como o próprio Moisés, como Davi, como Abraão, como Isaac, como Jacó, como cada membro ali dos patriarcas também, dos 12 patriarcas, como na vida também dos demais profetas, como também em símbolos, como a cobra de bronze, lembra da serpente de bronze do deserto? Como tipos, como o próprio tabernáculo, tudo isso apontava para Jesus Cristo. E Jesus Cristo, o catecismo chama ele de substância, porque ele é essa substância que liga todos esses vínculos. Então, quando a gente vai falar de Jesus, a gente precisa entender que Jesus ele não é apenas o Deus encarnado, porque se a gente fala assim, Jesus é Deus encarnado, beleza, Deus resolveu se encarnar em algum momento da história e veio. Não, a gente precisa entender que Deus ele se fez carne para se cumprir tudo que foi revelado e anunciado no Antigo Testamento, para que assim ele, Deus encarnado, Jesus Cristo, seja agora a plena revelação de tudo o que foi prometido. De que agora o Pacto da Graça não precisaria mais ser visto como vislumbres, como sombras, como o próprio, o Gabriel lembrou muito bem, como o próprio autor de Hebreus fala, sobre sombras do Antigo Testamento, que agora que a gente precisa viver dessa forma. Cada sacrifício também no Antigo Testamento tinha um propósito de falar sobre quem era Jesus, que é a substância, que é o centro, que é o que de fato dá sentido a todas aquelas questões. E é por isso que nós podemos falar assim, que os nossos irmãos na fé do Antigo Testamento, eles creram não em Jesus no sentido mais explícito, mas eles creram em Jesus pela adoração que eles ofereciam a Deus por meio dos sacrifícios, por meio dos ofícios, por meio das festas. Então, assim, a fé dos homens e mulheres do Antigo Testamento estão em Jesus também por meio desses sinais que foram pontuados e revelados na progressão da história em Jesus Cristo, até chegar a Jesus Cristo. Então, nós podemos, sim, dizer que a Igreja de Cristo consiste também no Antigo e no Novo Testamento, das pessoas que viveram no período do Antigo Testamento e que viveram no Novo, estão vivendo, que somos nós, e que continuarão vivendo e que vão estar para sempre na eternidade com o Senhor. Então é importante a gente saber que essa palavra substância, acho que ela resume muito bem essa singularidade, o que Jesus é, o sentido que Jesus traz ali para o Antigo Testamento. Né? Eu já ouvi muitos pastores, né, mais liberais falando que o Antigo Testamento ele caducou. Né, que o Antigo Testamento ele serviu para um momento da história e que serve para a gente apenas como um relato histórico. Né? Eu vi que alguns irmãos aí se mexeram nos bancos, assim, a mão da fogueira tremeu, né, de ver tamanha heresia, que tem muitos teólogos que falam isso. Né? Mas esquecem de falar que cerca de 80% do Novo Testamento, do que a gente tem escrito, ou é citação ou é a mesma teologia
do Antigo Testamento. Cerca de 80% do Novo Testamento se remete ao Antigo Testamento. Talvez as questões mais narrativas, né, como Jesus falando, conversando, que os evangelhos têm esse caráter mais narrativo de contar uma história, né, que aconteceu naquele momento da história. Então, essas coisas certamente não estão no Antigo Testamento. No entanto, os atos de Jesus ali narrados apontam, e até mesmo o Evangelho de Mateus, por exemplo, vai estar falando, ó, Jesus fez isso para que se cumprisse o que o profeta tal disse sobre esse assunto. E se cumpriu. Então, é importante a gente ter essa mentalidade, né? Que o Antigo Testamento não caducou. O Antigo Testamento é palavra de Deus, é válido para hoje. Porque Jesus cumpriu aquilo que nós não poderíamos cumprir. E fala sobre a vinda de Cristo. Fala não apenas sobre a primeira vinda de Cristo, mas fala sobre o retorno de Cristo no último dia. O Antigo Testamento está cheio disso. Se você não tem acompanhado nossos estudos de quarta, e fica aqui o convite, venham, nós estamos falando sobre os profetas, e a gente está no profeta Oséias, e uma característica muito comum dentre os profetas é falar sobre os últimos dias. É falar sobre a ação de Deus em salvar o santo e condenar o ímpio. E é isso que Jesus vai falar também ao longo de todo o Novo Testamento. Isso que os apóstolos vão estar falando também ao longo do Novo Testamento. É isso que o apóstolo João, quando Jesus foi até ele na ilha de Patmos e deu a revelação de Apocalipse, fala sobre ele nos últimos dias. Tá bom, gente? Então não pensem que o Antigo Testamento caducou, não pensem que o Antigo Testamento não vale mais, não usem só o Novo Testamento, tá bom? Toda palavra é inspirada por Deus e é útil para a repreensão, para que todo homem esteja capacitado para a boa obra, tá bom? É isso que o apóstolo Paulo fala. Pastor Andrealdo, por favor. Isso é muito relevante, né? Lembrar essa questão da não anulação do Antigo Testamento, né? Porque você mesmo até comentou, e o Patrick aqui deu risada aqui bastante aqui do meu lado, tá? Sobre as bobagens hoje que a gente escuta muito, né? Sobre o viver do pacto da graça anulando o Antigo Testamento. Mas nós temos que lembrar o que o apóstolo Paulo até mesmo ensina à igreja de Roma, lá no capítulo de número 3, eu estarei lendo apenas o versículo de número 31, mas esse contexto pega do 21 ao 31. O apóstolo Paulo vai dizer assim, né? Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum, pelo contrário, confirmamos a lei. Né? Confirmamos a lei. Então essa questão de todos os pactos, todos os atos do Antigo Testamento, é essa confirmação da tipologia e ao mesmo tempo também a confirmação do sacrifício que Cristo viria a realizar no futuro, né? E realizou. E nós continuamos, então, dentro do pacto da graça de Deus. De forma alguma, podemos deixar de olhar para o Antigo Testamento como pacto da graça. Eu gosto até mesmo de lembrar que o primeiro ato de graça de Deus, né, foi o momento que Deus deu as vestimentas a Adão e Eva. O primeiro ato de amor, de pacto de graça. Que Deus jamais deixou o homem, né, a vagar sozinhos. Não, ele agiu com graça. Perfeito. Muito boa essa colocação do pastor Andrealdo. E é bem isso, né? Romanos capítulo 3, versículo 31, ele responde. O apóstolo Paulo ele tem esse costume de fazer perguntas retóricas, né, pastor? Ele faz a pergunta, mas tipo assim, ele não está criando uma resposta, ele já está dando a resposta, né? É o jeito como o apóstolo Paulo ele trata os romanos, muitas vezes. Então, assim, acho que ficou bem estabelecido, né? Que o Antigo Testamento ele continua valendo ainda hoje, tá bom? Não pensem que não. A lei ela não é anulada, muito pelo contrário, é confirmada. É confirmada. Então, como que foi firmado o pacto da graça? Quando e como? Né? A gente viu ali no nosso catecismo que o nosso catecismo cita alguns meios de graça. E nós temos uma série inteira de aulas no nosso canal no YouTube, que o pastor Lucas ministrou há um pouco mais de um ano, falando sobre os meios de graça, né?
Nosso catecismo vai falar aqui sobre a pregação da palavra, como o pacto da graça é administrado no Novo Testamento, né, e firmado, o batismo e a ceia do Senhor, né? Nós também temos um outro meio de graça, que é a oração, né? Isso daí é um assunto muito controverso dentro dos nossos mais amplos meios reformados, protestantes. Tem gente que vai falar que também tem a comunhão com os irmãos, tem gente que vai falar que é o fato de estar da alegria da salvação, né? O Wayne Grudem, se eu não me engano, que é um teólogo batista, ele vai citar 11 meios de graça, né? Nós, como reformados, citamos 3, né? Os sacramentos, que consistem na ceia e no batismo, a oração e a pregação, ministração da palavra, né? Isso não é, assim como os sacramentos e a oração, só um parênteses aqui, a ministração da palavra, ela não está destinada apenas para o pastor que está à frente do púlpito, tá? Está no próprio crente abrir a sua Bíblia e ler. E ler. Pode falar, Gabriel. Tem gente que vai falar que sim. Tem gente que vai falar que o louvor é um meio de graça também. Existem algumas controvérsias. Não existe assim um crivo. Fala assim, não, isso aqui está estabelecido na palavra de Deus, que os meios de graça são esses e pronto e acabou. Não pode entrar, não pode sair nenhum desses. Depende da interpretação, da teologia de cada denominação, de cada vertente cristã. Nós, como reformados, adotamos esses 3 meios de graça. Oração, sacramentos, né? Ceia e batismo, e ministração e pregação da palavra, tá bom? E é dessa forma que no Novo Testamento a gente vê que o pacto da graça ele é então administrado, né? Pode falar, Marister. Narciso, e no caso tem uma parte que fala que tem a graça comum, né? Que todos recebem, independente de ter se falado que aceitado Jesus, né, como seu Salvador, tudo, e todos recebem a graça comum, não é assim? Eu não entendi, desculpa. Então, eu queria saber também, tem a graça comum que Deus dá para todos, isso, como se fosse salvos e não salvos, é isso que eu queria entender. Isso. E tem a graça que é específica para aqueles que isso. aceitam Jesus, os eleitos. Isso que eu queria saber. Existem 2 graças que são manifestadas, né? Quando Deus ele firma o pacto de obras e depois ele reafirma o pacto de obras na aliança noética, depende muito da como você vai falar, Deus ele restabelece, ele reafirma a aliança com a humanidade, né? Quando a gente vai falar sobre graça comum, a gente está falando sobre como Deus ele mantém a ordem do universo, como Deus ele dá sol. O sol ele não brilha para justos e injustos, é o que a palavra de Deus nos fala, né? É por isso que o ímpio ele pode prosperar, porque Deus está regendo e mantendo este mundo, né? A graça salvífica, ela é a graça revelada, ela é a graça especial. Pode usar esse termo também, a graça especial, né? Que é dada para que o eleito ali, já eleito antes da fundação do mundo, em algum momento da sua vida, vai crer que Jesus é o Senhor, é o Salvador. No Antigo Testamento isso valia, através dos símbolos, através dos tipos, e que apontavam para Jesus, né? Eles criam nisso, e isso apontava para Jesus, eles sabendo disso ou não. No Novo Testamento isso é revelado, não é entendido, isso é revelado, né? Então por isso que a gente pode pregar o Evangelho à vontade, porque isso não é compreendido simplesmente, isso é revelado. E é por isso que a gente tem essa missão, né? E como se relaciona a graça salvífica e a graça comum? A graça comum, ela mantém também os salvos, aqueles que também serão salvos, eles mantêm e impede com que os salvos eles sejam destruídos. Eles podem ser abalados, porém não destruídos, né? Perplexos, mas não desabilitados assim, de fazer as boas obras, né? Então, é uma graça mantenedora. A graça comum ela é uma graça que mantém a vida, mantém a ordem do universo, impede que o caos reine. É por isso que o pecado, por mais que ele tenha um poder destrutivo, ele não destrói tudo, ele contamina, mas não destrói. Então tem essas relações. Um que é um amplo, para manutenção geral, e é especial,
que enquanto os ímpios estão sendo os salvos estão sendo mantidos, eles também vão ter a oportunidade e vão ouvir a palavra, o evangelho, e vão ser alvos dessa graça, de uma forma incondicional. Deu para explicar bem, Marister? Obrigado. Então tá bom. Gente, então aqui dando continuidade, a gente tem bastante coisa ainda para falar. Esse assunto do Novo Testamento dá pano para manga, hein, pastor Patrick? Vou te falar, hein? Tem assunto bom para falar aqui, hein? Então, a gente vê também que as ordenanças no Pacto da Graça em relação ao Antigo Testamento, no Novo Testamento são mais simples as ordenanças, né? A gente vê o batismo, a ceia, a pregação da palavra, que de fato tem um caráter mais simples, não simplista, simples. Acontecem e são administrados de uma forma mais acessível, por assim dizer, né? Antigamente, a circuncisão ela era dada, obviamente, apenas aos meninos, e como sinal, como marca, como sinal da aliança, né? Como um enxerto daquele menino na aliança que Deus estabeleceu lá com Abraão, lá com Moisés também. Mas no Novo Testamento nós vemos que existe agora a marca da aliança, o recebimento dessa salvação através do batismo, que agora inclui a todos, até homens e mulheres. Então, quando vocês ouvirem falar que o evangelho ele é inclusivo, fala assim, o evangelho é inclusivo sim. Não do jeito como a gente tem ouvido falar sobre ser inclusivo e aceitar o pecado e está tudo bem. Não, ele inclui todo tipo de homem, todo tipo de pecador, e ele chama todo mundo a se arrepender, a levar a sua cruz, a viver uma vida de santidade e justiça perante o Senhor, né? Dizer não a si mesmo todos os dias. Sim, ele inclui a todo mundo e requer que todo mundo reconheça a Jesus como Senhor e Salvador. É nesse sentido que a palavra de Deus ela é inclusiva. Inclui todo tipo de pecador e chama todo tipo de pecador ao arrependimento, para que assim a graça seja manifesta ao seu povo exclusivo. A salvação é exclusiva para o povo de Deus. O chamado para o arrependimento inclui a todo mundo. Todo mundo, todo ser humano, ele precisa se arrepender. Então, quando nós fazemos esse paralelo do Antigo e do Novo Testamento, a gente vê que no Antigo Testamento nós vemos que existia um apelo aos sentidos, né? A gente vê que existia um apelo à visão, à audição, até mesmo ao olfato, né? Como o aroma suave ao Senhor que vem de um sacrifício, né? Isso porque Israel, naquele momento da história, na progressão da história, ainda estava, de um ponto de vista espiritual, ainda muito infantil, muito criança. Em sua espiritualidade, ela ainda não tinha ainda experimentado todo tipo, a forma mais profunda de viver a fé em Deus, né? Só que no Novo Testamento, que aí sim chega a revelação completa, existe sim agora uma maturidade maior, onde existe uma vida adulta na fé, dizendo assim, Deus então ele providencia uma administração mais espiritual. E eu convido a você a abrir a palavra de Deus lá em João, Evangelho segundo João, capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 21 e 23, tá bom? Evangelho segundo João, capítulo 4. Nós leremos aqui só o 21 e o 23. Um irmão pode ler o versículo 21 e outro pode ler o 23, por favor? Perfeito. Então nós vemos aqui que Jesus ele está conversando aqui com a mulher samaritana, né? Onde ela acreditava que ou a adoração era em Jerusalém ou era em Samaria. Onde que era esse ponto de adoração, né? Onde que deveria ser feita essa adoração? E Jesus responde isso para ela, né? Que Deus ele está à procura de adoradores que o adoram em espírito e em verdade. É uma fé muito mais profunda.
onde você não precisa apelar para algo visual, você não precisa ir até um lugar ali para prestar então um culto devido ao Senhor. Essa revelação, ela nos possibilita a estarmos na nossa casa e lermos a palavra de Deus, a estarmos na igreja e sermos tocados pela palavra de Deus, a estarmos na igreja e sermos ministrados pelo batismo e pela ceia do Senhor. Ela é muito mais profunda, ela não exige questões físicas, mas existe assim, uma transformação de coração. Isso também é cumprimento do que Deus ele falou para o profeta Jeremias, não é verdade? Que tirarei o seu coração de pedra, Ezequiel, tirarei seu coração de pedra e colocarei ali um coração de carne. Em Jeremias fala que imprimirei no seu coração a minha lei. Esse é o cumprimento de fato do que Deus estava fazendo através do Filho de Deus, que é Jesus Cristo, que inaugura então o Novo Testamento. Mas existem semelhanças, obviamente, do Antigo Testamento com o Novo Testamento, obviamente. Uma coisa que é importante dizer, que a graça e a salvação, elas se manifestam da mesmíssima forma. Da mesmíssima forma. Salvação e graça se manifestam da mesma forma. Como que era no Antigo Testamento? Através dos tipos, através dos meios ali, né, dos sacrifícios, através de um sumo sacerdote, como o Gabriel falou de Hebreus 10 lá, que ia uma vez ao ano, ia lá no Santo dos Santos, oferecia um sacrifício, aí no outro ano fazia isso também. O sacerdote, ele apresentava a causa do povo de Deus ao Senhor. O profeta, ele ouvia de Deus e apresentava ao povo, né? E a gente vê essa relação. E o povo, ele precisava ouvir a palavra de Deus. O povo precisava da remissão de pecados. Existia, quando a gente vai ver Levítico, por exemplo, Números, até mesmo parte de Êxodo, a gente vai ver sacrifícios dos mais abundantes e dos mais diversos tipos, para os mais diversos tipos também de pecados. E em Jesus nós vemos que existe esse sacrifício perfeito. Então a administração do Antigo Testamento, por mais que seja através de coisas mais que são sombras, que expressam ali a substância do que futuramente Jesus revelado realiza na sua plenitude, também é a mesma graça e a mesma salvação operando através da pregação da palavra e do uso do batismo e da ceia do Senhor para conosco. É a mesma coisa, é a mesma graça, é a mesma salvação, tá bom? Alguma pergunta? Aqui, por favor. Eu estava comentando agora há pouco a respeito da forma como a aliança se manifestou, digamos assim, no Velho Testamento, e que havia muitos símbolos. E eu fui pesquisar aqui nos princípios de liturgia da IPB, e fala justamente que a respeito dos templos existe uma diferença muito grande entre os templos católicos e os templos protestantes, principalmente presbiterianos, por um motivo muito simples. É uma questão doutrinária. Quando houve a reforma protestante do século XVI, a Igreja Católica reagiu com uma postura bastante firme, muito bem estruturada, que se chamou de Contra-Reforma. Dentre as ações dessa Contra-Reforma, que era para evitar a saída dos católicos da Igreja Católica, houve um investimento pesado da Igreja Católica numa corrente estética que a gente chama de barroco. O barroco, o rococó, é um estilo arquitetônico que preza por ofuscar os sentidos. Você falou dos sentidos, eu lembrei disso. Que tem o objetivo justamente de trazer a atenção das pessoas, não exatamente pelo intelecto ou pelo raciocínio, e sim por tudo aquilo que chama atenção. Por isso, as igrejas mineiras antigas têm tanto ouro,
tem tantas pinturas, tem tantos afrescos, tem tantas estátuas. O objetivo era justamente ofuscar os sentidos. Porque se as pessoas estavam saindo da Igreja Católica, vamos recuperar essas pessoas. Como as pessoas não eram letradas, elas não eram alfabetizadas, então a Igreja Católica decidiu investir nessa corrente chamada de Rococó para poder trazer as pessoas de volta. Em contrapartida, as igrejas reformadas, e aí a gente destaca a Igreja Presbiteriana, tem um princípio a respeito da construção dos templos. Ela diz assim no preâmbulo dos princípios de liturgia: a construção do templo deve obedecer a estilo religioso adaptado ao culto evangélico e em que predominem linhas austeras e singelas. O objetivo dos nossos templos serem assim tão simples, não tem nenhuma imagem, não tem nada disso, é diferente, por exemplo, de uma igreja episcopal ou de uma igreja luterana, porque as igrejas presbiterianas, as igrejas que são igrejas reformadas, nessas igrejas o centro é a palavra. O centro não são as coisas que chamam atenção. Entre outras medidas que se definiram como padrão aqui no Brasil, na igreja brasileira, é assim: quando você vai na Europa, é muito comum que o púlpito esteja do lado. Ele não fica no meio, fica do lado. Então tem uma escadinha e o pregador pregava de lado. Em algumas igrejas protestantes antigas, não reformadas, isso ainda é comum. Na igreja presbiteriana, o púlpito fica sempre no meio. Você não vê muitos desenhos e é tudo muito austero, exatamente em obediência a essa prescrição da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Por quê? Porque o centro é a palavra. O mais importante de tudo não é o coro, não é a orquestra, não é isso, não é aquilo, é a palavra, é a ministração da palavra. Então, se no passado, no Velho Testamento, nós vemos o povo de Israel tendo uma série de rituais e de elementos rituais que também tinham como objetivo trazer sentido trazer significado por meio dos sentidos, o cheiro, a audição, etc. e tal. O templo de Salomão é extremamente requintado, né? E no Novo Testamento nós temos coisas muito simples, até por conta da situação, do contexto da igreja primitiva. Os templos eram simples, ou os locais de reunião eram simples, eram as casas, eram os buracos, né? Eram os túmulos. Nós temos também, em paralelo, essa situação que se deu a partir da Idade Média, em que, por um lado, nós temos a Igreja Católica com um aparato que visava ofuscar os sentidos, e os templos e os cultos e os trabalhos que são realizados até hoje nas igrejas reformadas. Aqui nós destacamos as igrejas presbiterianas, que são muito simples, porque justamente o sentido é outro. Então, nós percebemos que a revelação se aperfeiçoa conforme Deus vai permitindo que nós entendamos. Então, uma mentalidade mais madura não vai ficar triste porque nós não temos uma orquestra. Você vai na igreja adventista, eles são primorosos no que se refere à música. Então, eu já vi gente falar assim: poxa, a gente precisava ser assim. Não, a gente não precisava ser assim. O mais importante não é a música. Se nós tivermos uma orquestra, se tivermos um grupo, se tivermos ótimo, maravilha. Mas não podemos perder de vista. Nós temos a palavra como o principal, não é à toa. Não é à toa. É uma construção histórica que foi sendo feita porque
nós entendemos que o foco e a ênfase da mensagem evangélica é a mensagem de Cristo. Ele é a substância, quer dizer, ele é a realidade. Ele não é um avatar, como dizem as igrejas orientais, ou as religiões orientais. Ele é o próprio Deus. Ele é a concretização. As coisas do passado eram as sombras do que havia de vir. Ele é o que havia de vir. A mensagem, o Logos, a revelação da vontade de Deus, da boca de Deus, é o que Cristo disse, é o que Cristo revela. E o que Cristo revela não está nos sentidos, está na palavra. É pela palavra que se dá a salvação. Perfeito, perfeito. Então, você, resumindo, que vai à igreja porque o som é o mais top, que vai porque tem luzes, né, nas igrejas. Hoje o pessoal gosta de apelar para isso, né? Em muitas comunidades, muitos lugares, muitas congregações também. Se a igreja não tiver isso, não está bom. E às vezes a palavra de Deus tem sido deixada de lado, né? E quando nós pegamos a palavra de Deus que revela no Antigo e no Novo Testamento que o centro, o propósito, o sentido, como o nosso catecismo fala, a substância é Jesus Cristo, nós entendemos pelo qual a gente vem aqui. Isso quer dizer que a gente não tem que cuidar dos lugares onde a gente está atento? Quer dizer que a gente não tem que fazer da melhor forma? Não, muito pelo contrário. Mas ela não pode ser um fim nela mesma. Ela não pode ser algo que vai ofuscar e que vai distrair, que vai tomar mais tempo do que a nossa dedicação na ministração da palavra, em sermos ministrados pela palavra, na nossa vida de oração. Porque por mais que seja muito simples, a gente pode deixar de lado, por ser muito simples, não é verdade? E buscar coisas que talvez nem estão, a palavra nem exige, né? Mas não quer dizer que a gente não tenha que sempre fazer o nosso melhor, aquilo que é bom, aquilo que agrada a Deus. Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês, antes da gente partir para o nosso último assunto, só para a gente encerrar nesse que diz respeito ao catecismo, é quanto às dispensações. A gente já ouviu essa palavra, dispensações, e a dispensação a gente pode definir como, a gente já falou isso, né? E a gente define como o modo como Deus opera na história, né? Das formas como Deus lida, de como Deus administra no momento da história, em cada momento da história, né? A gente vai ver aqui que na Bíblia de Scofield, que é a Bíblia que dá mais ênfase para uma mentalidade mais dispensacionalista do que diz respeito às últimas coisas, que diz respeito a uma visão mais do Apocalipse, que ao modo de ver reformado não é a forma como Jesus e até mesmo os apóstolos mostram como é o que está falando a Bíblia, do que a Bíblia revela, né? A Bíblia de Scofield vai falar que a dispensação é um período de tempo durante o qual o modo como Deus se relaciona com a raça humana e que caracteriza-se por algum princípio operacional válido apenas para aquele espaço de tempo. É por isso que os dispensacionalistas, não os aliancistas, que nós somos aliancistas, nós acreditamos que a palavra de Deus, ela fala sobre uma única história, ela tem um elo que é Jesus Cristo, que aglutina tudo isso e faz com que a Bíblia ela seja um único livro, a palavra de Deus, não uma das palavras de Deus, ou 66 palavras de Deus, não é isso. Os dispensacionalistas vão acreditar que em 7 momentos da história Deus operou, como eles definem aqui, que Deus ele se relacionou com a raça humana por algum princípio operacional válido para aquele tempo determinado. Nós, como aliancistas, acreditamos no Antigo e no Novo Testamento, na Antiga Aliança, na Nova Aliança. A Antiga Aliança não fica à margem da Nova Aliança, muito pelo contrário. Faz parte, todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento fala sobre uma aliança eterna que Deus estabeleceu com o seu povo, tá bom? Nós somos aliancistas porque nós acreditamos numa aliança eterna, e isso fica estabelecido como
como pensamento reformado. Nós somos aliancistas por conta disso. Nós acreditamos que Deus ele se apresenta de uma forma progressiva ao longo de toda a história e de uma maneira intencional, para que no momento oportuno da história venha Jesus e cumpra tudo que foi falado no Antigo Testamento e se revele no Novo Testamento, a fim de que vivamos agora de uma forma plena, esperando que Ele retorne, para que assim vivamos com Ele eternamente na glória. Amém? Bom. Passando por uma última parte, queria pedir lá para o pessoal da transmissão para me ajudar nisso. Oi, pode falar, presbítero Paulo? Só, enquanto o pessoal vai ajustando ali. Vamos ver se você pode me esclarecer. Claro, presbítero, vamos tentar. Eu entendo assim que eu sei que o louvor ele não está incluso no mundo dos sacramentos, né? Como você já expôs, está correto toda a sua colocação. Mas o importante é que eu vejo é que quando você começa a entender a sua vida cristã, no processo que você está acompanhando, desde o Antigo até o Novo Testamento, a Bíblia em si, você começa a entender tudo o que Deus quer de você, até quando você é chamado para fazer algo na igreja, né? E eu entendo assim que quando você canta através da música, eu, por exemplo, que gosto da música, eu sou um apaixonado pela música e todos sabem disso, quando eu vou ministrar o louvor, que eu estou sem a guitarra, por exemplo, eu sei que está faltando um instrumento, né? Então eu sempre gosto de ter todos eles, mas quando eu tenho um piano muito bem tocado, eu amo. Quando eu tenho um violão muito bem tocado, eu amo. Então um instrumento só, então você passa a entender. E eu entendo assim que a música em si já é uma forma de você poder pregar a palavra de Deus, né? Então você está cantando. E eu percebo assim o nosso repertório aqui na nossa igreja, quando você canta a música Jesus seja o centro, quer dizer, você está cantando algo bíblico. Com certeza. Aí quando você canta maravilhosa graça, você está cantando algo bíblico, né? Então é muito importante você poder entender esse foco também da importância, né? Apesar de não estar incluso num dos sacramentos, mas ela faz parte daquele momento de adoração, de louvor, que Deus chama você a estar fazendo, né? Eu acho muito importante e bonito tudo isso, quando você entende, biblicamente, né, a Bíblia, né, e todos os sentidos que Deus te chama. Exato. Você para estar nesta obra. Sim, Deus ele não nos fez como máquinas, né? Deus nos colocou com emoções também. Aquilo já foi falado algumas vezes aqui na nossa igreja. Geralmente nós temos uma interpretação muito equivocada quando quando o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, capítulo 1, que Deus ele exige o nosso culto racional. A gente geralmente traduz isso como algo isento e longe da emoção, o que é extremamente equivocado. Muito pelo contrário, Deus nos criou com emoções, né? Deus nos criou com olfato, Deus nos criou com audição, com tato, com paladar, com tudo, né? Para que a gente também expresse adoração com Ele sobre isso. E, se eu não me engano, Tiago 5,13 fala isso. Se você está triste, ore. Se você está alegre, cante. É no imperativo, sabe? É uma ordenança. Vai lá e faça, canta. Então, assim, os nossos cultos, ele precisa, sim, ter o louvor. Precisa, né? Só que ele precisa ser bíblico. Ele precisa estar sendo balizado com o que a palavra de Deus fala, né? Eu não vou cantar alguma coisa que vai enaltecer o meu ego como ser humano, né? Que eu sou o centro de Jesus, né? Muito pelo contrário, Jesus deve ser o centro. Jesus deve ser o motivo da nossa adoração, e a gente precisa cantar as escrituras. O livro de Salmos é isso, é a escritura cantada ali, né? Praticamente. E isso é muito importante, são orações. Eu entendo que a música, ela é uma oração também, com melodia. Ela precisa expressar o nosso clamor, as nossas petições, as nossas dores, as nossas alegrias também, né? Através da melodia, através da música. Por isso que ela precisa estar
ser coerente com a pregação da palavra, com a ministração da palavra, tudo. O culto não se diz respeito só ao momento da pregação. E agora eu acho que o pastor Patrick vai falar ali. O pastor Patrick está com a mão levantada. Uma coisa importante sobre o louvor ele não é um meio de graça, né? Ou nós não o consideramos um meio de graça. Estava até conversando com o pastor André aqui, porque o louvor, ele na verdade é uma ordenança, e todo meio de graça, ele é algo que parte de Deus para nós. Então a ceia partiu de Cristo para nós, o batismo partiu de Cristo para nós, a pregação, ela parte de Deus para nós. O louvor é o contrário, o louvor é algo que parte de mim ou de nós para Deus, é algo que eu faço para Ele, e não Ele faz para nós. Por isso que o louvor em si não é um meio de graça. Uma outra coisa que vale a pena mencionar, que é uma questão cultural do nosso tempo e do nosso país também, né, muito evangelizado, vamos dizer assim, pelos Estados Unidos, é que louvor é música. E louvor nunca foi música, né? A gente usa a música como uma expressão de louvor, mas o louvor em si é tudo aquilo que eu faço para manifestar os atributos de Deus. Então, se eu simplesmente fizer uma poesia falando a respeito de o quanto Deus é maravilhoso, o quanto é bom estar na sua presença, os seus atributos são excelentes, alguma coisa assim, eu estou louvando. Se nós fizermos isso através de um escrito, de fala, enfim, as expressões de artes diversas, né, nós estamos louvando. Mas só para deixar claro, né, por que o louvor não é um meio de graça, porque senão às vezes a gente acaba ficando triste, porque nós gostamos muito de louvar, principalmente com a música, né? E ainda mais aqui na nossa igreja. E aí às vezes a gente acaba podendo ficar triste porque, puxa, mas por que não é, né? E não é por causa disso, porque o louvor ele não é algo que parte de Deus para nós, ainda que Deus nos abençoe, né? Durante o louvor, ainda que músicas bíblicas falem ao nosso coração, elas não falam por causa do louvor, elas falam por causa da palavra, né? E o louvor em si é uma coisa que tem que partir de nós para Deus, e não de Deus para nós. Perfeito, perfeito. Então, indo para um último assunto, de uma forma bem breve para a gente finalizar a nossa aula, quando a gente está falando de Novo Testamento, você quer falar, Nicolas? Então fala, Nicolas, fala. Ainda um ponto sobre o louvor, como parte da nossa expressão para com Deus, eu acho interessante que John Piper fala sobre o louvor. Ele falando sobre a satisfação em Deus, ele vai dizer que uma pessoa que está satisfeita em Deus, que ama a Deus, ela vai elogiar a Deus, ela vai expressar de forma, como posso dizer, verbal. Exatamente, obrigado. De forma verbal a Deus a sua satisfação. Ele compara isso como um marido satisfeito com sua esposa, ele elogia a esposa, ele fala verbalmente a esposa, ele cita as características que o chama a atenção ou outras coisas, né? E complementando com isso, lá em Efésios 5, versículo 19 e 20, 18, a partir de 18. Deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, concluindo, um cristão que ama a Deus, ele vai expressar com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando a Deus, quando ele está cheio do Espírito, né? Satisfeito em Deus, dando graças a Deus. Perfeito. Muito bom essa conversa, esse parênteses. Fica a dica aí para os maridos, tá? Elogiar as esposas, tá bom? Dia dos namorados chegando. Amanhã, hein? Se você esqueceu, eu te lembrei aqui. Então, gente, só para a gente concluir, quando a gente está falando de Novo Testamento, a gente precisa falar sobre uma forma de enxergar o Novo Testamento. Quando a gente fala do Novo Testamento, a gente está falando da doutrina do já e do ainda não. Tá? Quando a gente vê ali, se você conseguir enxergar ali, acho que eu não levei em consideração o tamanho da letra, deveria ter aumentado. Ali no primeiro, a gente está vendo ali uma seta,
uma linha do tempo, né, apontando para frente. A gente vê que a era atual ali, referente aos autores e aos escritores do Antigo Testamento, o pessoal lá da transmissão, nossa, fez um negócio que nem sabia que dá para fazer, dá um zoom na apresentação de slide. E eles estão falando sobre o tempo, eles estão vivendo no tempo da promessa, ali na mentalidade deles. E eles estão falando referente aos últimos dias, e que é o tempo do cumprimento. Isso é referente à primeira vinda de Jesus, e isso também é referente aos últimos dias, que é o que a gente tem vivido hoje, né? É claro, na sua limitação revelada ainda até aquele momento diante da progressão da história. No próximo slide, por favor, a gente vê ali então uma reestruturação do Novo Testamento, né? Em relação à perspectiva do Antigo Testamento aos últimos dias. Então Jesus ele veio, né? Ali tá vendo aquela cruz ali bonita desenhada? Isso quer dizer que Jesus veio, tá, gente? Então Jesus ele veio, ele realiza tudo o que foi falado no Antigo Testamento, e isso é dado a nós também pela fé, de forma que nós devemos crer. Mas por enquanto, isso, o que nós vivemos hoje, ainda é parcialmente realizado, né? Porque a consumação de todas as coisas na história humana, porque Jesus na cruz, ao morrer definitivamente, de uma forma que é acima do tempo, que é atemporal, ele fala, está consumado, porém, na realidade humana, a gente ainda está vivenciando isso, e a gente tem esperado a volta de Cristo. Nós vivemos isso de uma forma realizada de forma parcial, né? Então, quando os autores do Novo Testamento eles escrevem aquilo, eles falam sobre eles mesmos, que no momento que eles estão vivendo, ou seja, a partir do momento que foi inaugurado, lembram dessa palavra? Inaugurada essa nova dispensação, o Novo Testamento, a nova aliança, dali em diante já é contado como os últimos dias, né? Isso dentro da mentalidade dos autores do Novo Testamento, que também, como diz o título do slide, que é uma reestruturação do pensamento do Antigo Testamento, né? Que também é o tempo de cumprimento, que lá os autores do Antigo Testamento profetizaram. Então, com a vinda de Jesus, Jesus voltando, melhor dizendo, com a volta de Jesus, o tempo da promessa, o tempo de cumprimento, ele se encerra definitivamente. E o que resta para nós? Uma realidade plena, realizada, uma vida eterna. Pode parecer meio heresia da minha parte falar isso, mas é um tempo onde a fé não vai mais ser necessária, porque hoje nós cremos, nós temos fé naquilo que ainda a gente vai viver eternamente. Quando nós vivermos eternamente, nós vamos estar vivendo aquilo que um dia, que outrora nós tivemos fé. E o Novo Testamento ele fala sobre isso, sobre uma vida de já e ainda não, sobre uma vida onde nós hoje podemos experimentar essa eternidade, onde ela é inaugurada em nossas vidas e que ainda nós vamos desfrutar plenamente. Você falou da fé, 1 Coríntios 13 fala sobre isso, a fé, a esperança e o amor. Mas o que vale, o que vai interessar é o amor. É o amor, exatamente. Exatamente. Hebreus 11:1, né, o clássico, né, a melhor definição de fé sobre de todos os tempos, é que a fé é o firmamento. Como que é? Isso, das coisas que... Me deu um branco aqui. Das coisas que ainda não existem e das coisas que ainda virão a existir. Então, nós, no momento, nós temos a fé. Um dia ela não vai mais ser necessária, porque vai perdurar o amor. A esperança continua, não é verdade? A fé, o amor e a esperança. O apóstolo Pedro vai falar, no último sermão a gente viu sobre isso, né? Sobre a esperança que nós temos em Jesus, sobre uma realidade vindoura, uma esperança futura que já é certa, já está consumada, como Jesus ele falou no momento da sua crucificação, está consumado. E que nós hoje possamos andar e lembrar disso, que a palavra de Deus, ela não é um livro feito por um monte de criador de ovelha, como muitas vezes ateus, ímpios vêm tentar desmerecer a infabilidade da palavra de Deus em falar, eu vou acreditar em quê? Na ciência ou no monte de criador de ovelha que escreveu há 2000 anos atrás essa sua Bíblia aí? Vamos acreditar primeiramente no que a palavra de Deus fala, porque ela fala sobre
uma esperança futura. Ela fala sobre uma esperança presente. Ela fala sobre algo que é firmado não nesse tempo, mas na eternidade. E é para essa eternidade que nós estamos indo. É para essa eternidade que nós devemos anunciar. É essa eternidade baseada no amor de Cristo, no amor de Deus pelas nossas vidas, que nós devemos sim viver e talvez até morrer, como aconteceu com muitos dos nossos queridos irmãos no primeiro século da igreja da era cristã. A gente chama assim também o Novo Testamento, tá, gente? Era cristã. Então nós devemos sim permanecer firmes na fé, no amor de Deus. Nós devemos viver isso de uma forma intensa em nossas vidas. Algum dos irmãos quer fazer mais algum comentário, mais alguma pergunta? Aqui, se for. Ixi, dispensacionalismo dá pano para manga. Olha, eu estava conversando com o pastor Patrick hoje. Meu maior medo era alguém perguntar hoje sobre o Apocalipse. Porque, olha, gente, coisa complicada. Eu amo o livro do Apocalipse. É o livro mais lindo da Bíblia, na minha opinião, né? Porque ele fala sobre a realização de tudo que foi prometido. Mas tem coisa para falar. Lá, quando eu estava ainda na Central, na classe de escatologia, eu fazia parte. A classe, quando eu cheguei, até quando terminou, só uma série sobre Apocalipse durou mais de 3 anos. Só para a gente falar sobre capítulo por capítulo ali, versículo por versículo. Então dá pano para manga, viu, gente? Mas está aí uma sugestão para nossa superintendência da escola bíblica, viu, Lu? Fazer uma série aí sobre escatologia, falar um pouco sobre as linhas, sobre as vertentes, sobre o que as denominações pensam. Fica aí também o incentivo da sua curiosidade, se você quiser pesquisar. Mas no final das contas, gente, a gente está falando sobre o mesmo evento, a volta gloriosa do nosso Senhor, que é o que deve motivar o nosso coração, é o que deve nos trazer alegria. E não apenas uma alegria futura, como eu falei mais cedo, mas uma alegria que precisa ser vivida diariamente nas nossas vidas. Amém? Queria pedir para o presbítero Paulo fazer uma oração para nós encerrarmos e assim nos despedirmos. Senhor, somos gratos ao Senhor porque o Senhor nos trouxe até a tua casa para aprendermos um pouco mais da tua palavra. Obrigado, Deus, pela vida do Narciso, que tem se colocado à sua disposição, tem se preparado e nos trazido, ó Pai, o ensinamento vindo do Senhor. Continua abençoando o teu servo, a sua família, o seu lar, que ele possa realmente, cada dia mais, buscar conhecimento e crescer para poder pregar a tua palavra onde estiver e pregar a tua palavra à tua igreja, o qual o Senhor tem colocado ele, ó Deus. Continua conosco nesse domingo, nos abençoando e que nós possamos entender, Pai, que o Senhor é o Deus que nos dá da tua graça, é o Deus que nos fortalece, é o Deus que tem cuidado de nós. Que nós possamos nos quebrantar sempre diante de Ti, buscando mais discernimento, sabedoria, que o Teu Santo Espírito possa estar nos cobrindo com as Tuas bênçãos e nos dando cada dia mais da Tua graça. Fica conosco durante este domingo, prepara-nos para o culto de hoje, de logo mais à noite. Traz cada um de nós à Tua casa, para juntos continuarmos a louvar o Teu santo nome. Oramos agradecidos, pedindo que o Senhor nos leve, ó Pai, de retorno aos nossos lares. Guia os nossos automóveis, protege, continua com a Tua mão poderosa sobre cada um, nos abençoando e cuidando de nós. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor.